Boa noite, graça e paz para as irmãs, as mulheres, as jovens, as adolescentes, né, que fazem parte da MCA. Eliana me fez o convite, né, para gravar um vídeo, uma mensagem rápida para que fosse postado no grupo, né, no dia de culto, nas terças da MCA. E eu confesso às irmãs que para mim foi um desafio, né, devido à minha demanda hoje com o meu pequeno. Todo mundo sabe que eu tenho um filho pequeno agora, vai fazer 3 meses. Eu sou mãe de primeira viagem, né, e para as mulheres da MCA que são mães, e sabem, entendem perfeitamente, né, o que eu estou falando. Mas durante, né, o período que geralmente são as madrugadas que eu fico com ele, eu sempre tiro esse período de tempo para tá orando, né? Eu faço a amamentação e eu vou ninar para dormir. Aí é o período também que eu tenho tempo para estar orando, para estar conversando com Deus. E é mais ou menos umas 2 a 3 semanas, Deus ele falou comigo acerca de um versículo. Na verdade, metade de um versículo. E aquele versículo ele ficou martelando na minha mente, no meu coração. E depois que a Eliana falou comigo, foi que eu vim entender que era para essa oportunidade. E eu quero compartilhar com as irmãs. O versículo ele se encontra no capítulo 6 do livro de Gênesis, no versículo 9, só a parte B, que diz assim: Noé andava com Deus. Eu acredito que pelo menos uma vez, né, todo mundo já tenha lido essa passagem, né, no livro de Gênesis, a história de Noé, a história do dilúvio. E o Espírito Santo ele ministrou ao meu coração acerca da parte B desse versículo. Noé andava com Deus. E a gente sabe, através da palavra de Deus, que a época, o tempo que Noé viveu juntamente ali com a sua família foi um tempo também muito difícil. Foi um tempo de muita corrupção, um tempo de muita violência, uma época onde a Bíblia ela nos revela que a maldade humana era tanto, os pecados eram tanto, que Deus ele se entristeceu de tal maneira que a Bíblia diz que Deus ele resolveu, decidiu acabar com tudo, acabar com todo mundo. Mas a Bíblia também diz que Deus ele aprovava o que Noé fazia. E eu fiquei questionando, perguntando a Deus o porquê que ele falava comigo acerca desse versículo, né? Desse pedaço de versículo, a parte B, Noé andava com Deus. E o que veio ao meu coração, né? O que Deus ele falou ao meu coração para que eu ministrasse através dessa pequena mensagem, é justamente isso. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. E pelo fato de Noé andar com Deus, ele e a família dele foi poupada da destruição. E nós, e você, e eu, mulher, com quem nós temos andado? Como eu já disse, o tempo de Noé foi um tempo muito difícil, muito difícil. E Noé ele foi um instrumento usado pelo Senhor naquela época para poder avisar o povo, né, que a destruição viria, que o dilúvio viria. E as pessoas zombavam, né, de Noé, não davam crédito. Acredito que enquanto Noé estava ali, né,
obedecendo ao Senhor, seguindo as instruções do Senhor, para que a arca ela fosse construída, né? Talvez as pessoas olhassem para ele e chamassem ele de louco, né? De que nunca um dilúvio iria acontecer. Mas Noé ele não se importou, né? Noé, como Neemias, que a Bíblia fala que estava ali imbuído na reconstrução do templo, né? E os inimigos, Sambalat, Tobias, Gesem, mandaram recados. E Neemias ali, ele disse que não poderia largar a obra, né? Não poderia deixar de lado aquilo que Deus havia confiado às mãos dele para que ele fizesse. E Noé também, ele não se importou. Ele simplesmente seguiu a ordem, ele obedeceu, né? Noé, ele andava com Deus, a Bíblia nos diz isso. E o andar com Deus aqui não significa que Deus, né, ele descia para andar com Noé, como era com Adão ali na viração do dia, nem que Noé havia subido aos céus. Mas eu entendo que esse andar com Deus é justamente o relacionamento, a comunhão que Noé ele tinha com Deus, a ponto de, né, obedecer às ordens. Talvez soasse como uma loucura também, mas Noé ele deu ouvidos, ele construiu a arca e o tempo da palavra de Deus se cumprir chegou. O dilúvio ele veio, ele destruiu tudo, ele acabou com tudo, mas Noé e sua família estavam ali a salvos na arca. E Deus ele havia feito uma aliança, né, com Noé, que pouparia a vida dele. Noé ele foi peça-chave para que o mundo novamente fosse povoado. E Deus ele fez uma aliança e para que Noé ele tivesse certeza, né, dessa aliança, Deus ele deixou um sinal. Deus disse que todas as vezes que o arco-íris surgisse nos céus, ele iria se lembrar dessa aliança que ele havia feito com Noé e que Noé também não esquecesse. Mas tudo isso porque Noé, ele andava com Deus. Ele tinha relacionamento, ele tinha comunhão, ele era obediente, ele era íntegro, ele era reto diante do Senhor. E não é diferente, minhas irmãs, dos tempos que nós temos vivido hoje, principalmente em tempos de pandemia. O mundo está um caos, né? O pecado, ele jaz, ele bate as portas, cabe a nós dominá-lo. Né? O inimigo ele tem lançado as setas, os dardos de todas as formas, de todos os lados, para tentar nos bombardear nossa mente, bombardear o nosso coração, para tentar nos desviar dos caminhos do Senhor, para nos fazer duvidar das promessas, daquilo que Deus ele já disse ao nosso respeito e a respeito da nossa família, dos nossos. Noé andava com Deus e ele e a família dele foi guardada porque ele confiou e ele obedeceu. E talvez diante do cenário que nós vivemos hoje, nós estejamos, né, a deixar de lado a companhia do Senhor. E talvez a nossa companhia tenha sido o medo, talvez a nossa companhia tenha sido a depressão, a síndrome do pânico, a desesperança, a tristeza, a dor, o choro, o lamento, a morte. Talvez nós estamos escolhendo, né, caminhar ao lado dessas coisas do que andar com Deus. E porque Noé andava com Deus, ele foi poupado. Porque Noé andava com Deus, a história dele foi reescrita ou teve continuidade.
ali ao lado dos seus. Deus ele havia feito uma promessa a Noé e cumpriu. E eu tenho certeza que a cada uma de vocês o Senhor também ele fez promessas. E talvez diante desse quadro que nós nos encontramos, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei de que forma você tem vivido, eu não sei qual tem sido a sua conduta dentro da sua casa, com a sua família, como está a sua fé. Eu não sei se você perdeu um ente querido, ou talvez um emprego, ou talvez esteja enfermo. Eu não sei que situação adversa lhe alcançou. Mas o que eu quero lhe dizer da parte de Deus, através dessa mensagem, é que, da mesma forma que Deus ele havia feito promessa a Noé e se cumpriu, que da mesma forma tudo que o Senhor falou a seu respeito e a respeito da sua família vai se cumprir. Mas tudo aconteceu só por causa de uma situação, porque Noé andava com Deus, porque Noé tinha relacionamento, comunhão e era obediente ao Senhor. Então, em nome de Jesus, mulher, se porventura você tem estado abalado, as suas emoções, sua fé, você tem pensado em desistir, receba um renovo da parte de Deus, receba forças da parte do Senhor. Abra o seu coração, conte para Ele aquilo que você tem sentido. Peça para que Deus lhe ajude a passar por esse momento. Eu acredito que não tenha sido fácil para Noé, né? Ali sem a ajuda de ninguém, as pessoas, né, zombando dele, mas ele preferiu obedecer. E às vezes os convites que têm chegado até a mim e até você seja justamente para que venhamos deixar de lado, né, as coisas que da parte de Deus é o melhor para nós. Talvez o convite do inimigo chegue de uma forma tão sutil que se nós não estivermos atentas, nós seremos seduzidas. E quando percebermos, já estaremos tão distantes de Deus. E eu não estou falando apenas a nível de pecado, no sentido de prática de pecado, mas eu estou falando acerca mesmo da nossa fé, acerca das nossas emoções. Às vezes nós somos roubadas, somos saqueadas de uma forma que nós nem percebemos. E quando nos damos conta, nós não conseguimos mais acreditar. Nós não conseguimos mais confiar em Deus. Nós decidimos alimentar a nossa desesperança quando olhamos para o cenário, né? O fundo de pano da história da humanidade nesse momento. E talvez lá fora seja como na época de Noé. Do lado de fora tenha só o dilúvio, tenha só a destruição. Mas havia esperança. E Deus, ele havia deixado um sinal para Noé. E o que eu quero lhe dizer é que busque em Deus forças, peça sim, para que Deus ele lhe mostre, lhe dê um sinal, lhe dê uma direção daquilo que você deve fazer, para que você siga confiando. E eu quero, em nome de Jesus, liberar uma palavra profética sobre a sua vida e sobre as suas emoções. Que a sua mente e o seu coração estejam guardados em Deus. Que a sua fé seja renovada. Que em nome de Jesus você continue sendo forte como os montes do Sião, inabaláveis no Senhor. E que se porventura a sua fé
ela foi esmorecida, ela foi balançada. Que você receba da parte de Deus um renovo, receba forças, que a sua esperança seja renovada, que a sua visão seja como visão de águia, que você continue olhando para o Senhor e que assim como Noé, ele andava com Deus, que os seus pés sejam como os da corça, velozes, para correr ao encontro de Jesus e permanecer nele. Continue andando com Deus. Continue trilhando os caminhos que o Senhor ele já preparou para você. E nos momentos que você se sentir com medo, se sentir insegura, desacreditada, sem esperança, eu me lembro de um louvor agora, né, que eu gosto muito, 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 fala muito a minha alma. Eu não sou levita, eu não sei cantar, mas eu sei adorar. E eu quero cantar só um pedacinho e te lembrar que todas as vezes que você se sentir balançada, que você faça desse louvor a sua oração e se achegue mais perto do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso guia, é ele quem nos direciona. E esse louvor, ele diz assim: Jesus, meu guia é, amigo e protetor, ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Então, que nessa hora você seja cheia do amor de Deus, você seja revestida do poder do Senhor, que você segure nas mãos do Senhor e que, assim como Noé, continue a andar com Deus. Amém? Agradeço a minha oportunidade.